Tarcísio e todo esse grupo em torno dele estão agora muito apavorados com tudo que está acontecendo, mas é pavor mesmo, principalmente porque agora são setores ligados especialmente ao empresariado e a esses donos do poder, inclusive das comunicações, Folha de São Paulo, Estadão, esse pessoal todo da imprensa de São Paulo, todo mundo tá uma beia com o Tarcísio. E as coisas estão complicadas, olha só essa informação para você entender, tá? Penduricalhos elevam renda de secretários do governo de São Paulo a até R$50 mil. Veja bem, isso daqui, gente, é pornográfico, tá? Olha só, o salário dos secretários estaduais é de R$31 mil, que é uma fortuna, muito dinheiro. 4 deles recebem extra de R$19.744 para participar de conselhos de administração diferentes, que é o Arthur Lima, Andresa Rosalém Vieira, Samuel Kinoshita e o Guilherme Afif Domingos. A renda bruta deles com os jetons ultrapassa R$50 mil. O valor está acima do teto paulista, que é o salário do governador, que recebe R$34.572, e, no entanto, os jetons não são incluídos no chamado abate-teto, o que possibilita que os secretários ganhem super salários. Outro secretário que ganha um salário mais alto graças aos jetons é o titular da Segurança Pública, o Derrite. Embora tenha atuação na área da segurança, ele é conselheiro fiscal de 2 estatais de setores diversos, o metrô e a CETESB, pelo que recebe R$6.581 de cada uma delas, mais R$12 mil no bolso. E aqui eu quero colocar uma coisa para você. O Derrite está numa situação muito complicada, tá? Porque as pessoas estão fazendo ataques em relação aos ônibus nas ruas, jogando pedra e acertando pessoas dentro dos ônibus, machucando as pessoas. E a Polícia Civil e a Segurança do Estado de São Paulo é incapaz de dar uma resposta para o que está acontecendo. Inclusive, o prefeito de São Paulo, que é parte do grupo do Tarcísio, foi eleito com o apoio do Tarcísio. O Tarcísio fez campanha direta para o atual prefeito de São Paulo. Teve aquela situação em que o prefeito, para receber essa defesa do Tarcísio, o Tarcísio disse que o Boulos fazia parte de uma organização criminosa. Foi uma coisa... O Tarcísio entrou com tudo, né, nessa campanha, com crimes mesmo. E agora, ontem, houve uma entrevista com o prefeito de São Paulo dizendo, olha, a Polícia Civil está demorando para dar uma resposta, ou seja, o Tarcísio é incompetente em dar uma resposta para esses crimes que estão acontecendo, e quem está à frente, esse Derrite, que é um sujeito que eles também querem fazer o nome dele, provavelmente para se candidatar ao governo, ao Senado, ou alguma coisa assim. Ao governo não agora, obviamente, porque muito provavelmente o Tarcísio vai querer ser o governador de São Paulo. Mas tem desdobramentos a respeito disso. O valor político do Tarcísio caiu e a direita vai querer sair de perto. Muitos olhares estão sobre Tarcísio de Freitas e a corrida eleitoral, e sim, cada ação tem sua consequência. Essa questão do Metrópolis aqui, eu acho ela importante pelo seguinte, porque quando houve essa declaração do Trump, que o Tarcísio entrou de cabeça, não, é isso aí mesmo, temos que fazer tudo mais, a coisa tomou um rumo absurdo, fazendo com que o Tarcísio tenha que recuar. E recuando, ele acabou atacando o bolsonarismo. Eu vou desenvolver um pouco mais esse assunto sobre o momento que está acontecendo hoje, nessa terça-feira, mas é importante você acompanhar um pouquinho esse comentário aqui. No primeiro movimento do Tarcísio, extremamente emparedado, teve que fazer um gesto ao bolsonarismo e depois teve que fazer esse movimento ao país como um todo, ou seja, foi conversar com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Escobar, tentando fazer um contraponto à diplomacia brasileira, aí leva uma bordoada do Eduardo Bolsonaro, deputado, que até sinalizou hoje ao jornal Estado de São Paulo que não volta para o Brasil, ou seja, acaba o tempo que ele pediu licença do mandato, tendo que voltar, ele deixa de ser deputado. Então, ele sinaliza isso hoje em entrevista ao jornal Estado de São Paulo.
E ao jornal Folha de São Paulo, ele dá uma bordoada nesse movimento do Tarcísio. Agora, independentemente dessa questão eleitoral, de momento, você tem o Palácio do Planalto agindo. É real que esse tema acaba unindo o país, porque une setor produtivo, né, agronegócio, várias indústrias brasileiras, do aço, aeronáutica, no caso Embraer, que é uma potência nossa, acaba unindo o setor, os empregados também, ninguém quer perder seu emprego. Então, você acaba, o centrão que estava extremamente afastado do governo, momentaneamente, eu digo momentaneamente, que vão ser muitos capítulos dessa novela até a eleição, momentaneamente ele dá apoio, lógico, que ele é pressionado diretamente do centrão pelo setor produtivo, por uma parte significativa do setor produtivo. O agronegócio influencia a bancada, chamada bancada ruralista, né, a frente parlamentar do agronegócio. Tem uma questão que esse analista da Globo não fala, mas eu vou trazer aqui para você, que é aí que está o grande problema. Foi aí que houve a necessidade realmente do Tarcísio não só se indispor, não só ele se colocar contra Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e todo esse grupo da extrema-direita. Existe um ponto. O ponto é o seguinte, quando o Tarcísio partiu para a defesa, logo que o Trump falou, não, vamos taxar 50%, é um absurdo que ele tenha feito isso, mas ele partiu para a defesa, aconteceu uma coisa muito importante. Toda a opinião pública do Brasil, gente de direita, gente de esquerda, gente que inclusive era ou é bolsonarista, todo mundo falou, não, peraí, tá errado. O Trump não tem o direito de fazer isso. O Trump, ele não tem o direito, quer dizer, ele tem o direito de fazer a tarifa que ele quiser, de cobrar 200% de tarifa, tudo isso daí é um direito dele, ele faz o que ele quiser, ele é o presidente dos Estados Unidos. O que ele não tem o direito é de usar isso para interferir no nosso país. O Trump não tem o direito de agir sobre as nossas leis. Ele não tem esse direito. Ele acha, ele continua achando que ele pode interferir no nosso país. Ele acha que ele pode mandar no Brasil. E aí todo mundo falou, opa, peraí, não, você enlouqueceu? Você tá louco? Coloca tuas tarifas aí, continua com as tuas loucuras aí, mas aqui no Brasil, o Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é teu não, cara. Você não manda no Brasil, não. E aí até aquelas pessoas que não têm aquele sentimento muito nacionalista, aquelas pessoas que veem até de forma caricata, esse pessoal que se fala, que se diz, né, que se coloca, se auto-intitula patriota e tudo mais, até essas pessoas falam, não, senhor. E aí aconteceu uma outra questão, que é o bolso. Tem esse lado também. Os Estados Unidos têm no estado de São Paulo o seu principal parceiro comercial. De todos os estados do Brasil, de forma maior ou menor, exportam, mas não como São Paulo. E a elite paulistana chegou para o Tarcísio e falou, cara, não, mas de jeito nenhum mesmo. Porque uma coisa a gente não pode negar, o Tarcísio só é governador de São Paulo porque ele participou do governo Bolsonaro, mérito do Bolsonaro, colocou o Tarcísio, a candidatura do Tarcísio para governador de São Paulo e se elegeu. Porém, Bolsonaro indica Tarcísio, faz o nome do Tarcísio ser conhecido, traz uma série de apoio ao Tarcísio que ajuda para que ele se eleja, porém tem um detalhe. Quem elegeu o Tarcísio mesmo, quem colocou o Tarcísio lá foi a elite paulistana. Foi a elite paulistana que chega para o Tarcísio e fala, bom, você vai fazer o nosso jogo? Vou. Então beleza. Então nós vamos te apoiar e a coisa vai acontecer. Que a elite paulistana sempre foi de direita, tá? Sempre foi. E aí, o que eles começaram a conversar com o Tarcísio? Esse é o ponto, tá? Você precisa saber disso. O pessoal chegou para ele e falou assim, olha, é o seguinte, cara, se você continuar assim, você não se reelege. Não é uma questão de viabilizar ou não a candidatura do Tarcísio à presidência. Tá muito claro que o Tarcísio não vai se candidatar à presidência
Ele sabe disso, todo mundo sabe disso, não tem como, ele não consegue se viabilizar, pelo menos agora, como candidato a presidente da República. Mas já estava garantido, muito entre aspas, que ele seria candidato vencedor na sua reeleição ao governo de São Paulo. Essa elite chegou até o Tarcísio e falou: meu irmão, não, você vai se ferrar na sua reeleição como governador. Você não se elege governador. Porque aí aconteceu o que eu vou mostrar agora para você. Entrou em cena um sujeito que já foi governador de São Paulo, um sujeito que conhece a elite de São Paulo, um sujeito que a gente pode dizer que é de direita ou de centro-direita, tá? Para mim é um cara de direita, tá? Mas você pode discordar, é um direito seu. Mas para mim é um cara de direita, ou de centro-direita, então vamos colocar, que é o vice-presidente da República. E o Alckmin, ele entrou com tudo. Entrou com um debate técnico, ele conhece os agentes principais do estado de São Paulo, que estão sendo os principais, não só, né? Tem também o pessoal do Mato Grosso e Minas Gerais, ele conhece esse pessoal todo, tem trânsito nessa galera toda, e ele está entrando para fazer uma situação que vai mudar a história. Ele vai fazer toda a negociação, nesse caso, das tarifas. E isso deixou o Tarcísio em pânico, porque ele falou: cara, o Alckmin vai voltar à cena política e ele volta muito competitivo, ele vai me tirar do governo. Eu vou trazer para você um trecho de uma entrevista do Alckmin para você entender um pouco mais. Observe a consciência, observe o pé no chão, observe inclusive a comunicação, como que ele se comunica, como que ele é um sujeito que se mostra o governador perfeito para São Paulo numa situação como essa. Olha só. Ele disse que as empresas americanas estabelecidas no Brasil também serão prejudicadas e vão ser chamadas para participar. Segundo Alckmin, a medida do governo dos Estados Unidos é errada política e economicamente. Ela mistura coisas que não são compatíveis, né? Uma questão do judiciário que não tem nada a ver com o executivo, que não pode interferir no judiciário, isso é Estado de Direito, pedra basilar do Estado de Direito, e de outro lado, questões comerciais que na nossa avaliação são totalmente equivocadas, ou seja, o presidente está mal assessorado, né? Espero que não sejam brasileiros que estejam lá fazendo esse trabalho muito ruim contra o interesse da economia brasileira. Nós exportamos mais barato café, carne, produtos alimentícios, siderúrgicos, produtos acabados, então não é razoável. E o Brasil não é problema para os Estados Unidos, eles têm superávit na balança comercial conosco. Então todo o empenho vai ser nesse sentido. E, se necessário, aplicar a reciprocidade, por isso a regulamentação já no início da semana. O Alckmin, ele está se reunindo com atores aqui do Brasil, que são empresários brasileiros, ele está se reunindo com empresários nos Estados Unidos para, inclusive, dar um suporte para que essas coisas não cheguem aos extremos. E essa lei da reciprocidade, que algumas pessoas, especialmente alguns setores da extrema-direita, estão, eu sou contra e tudo mais, esse pessoal de Jovem Pan e tudo mais, esse pessoal, eles todos não estão entendendo que a reciprocidade é uma forma de nós brasileiros, da gente também, não é somente um revide, da gente poder se proteger mediante a situação. Porque nós já somos deficitários, ou seja, a gente já compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram da gente. Se aumentar, como vai acontecer, muito provavelmente lá no 1º de agosto, se aumentar essa tarifa, as coisas ficam muito piores ainda. Essa relação que já não é equilibrada, ela tem um desequilíbrio enorme. Então, trazendo a possibilidade da reciprocidade, ou seja, de taxar os Estados Unidos, a gente se protege também nessa questão da balança comercial. Então, é claro, o Centrão entendeu que houve um desgaste enorme em relação a todas essas questões, todo mundo entendeu que não faz sentido tudo isso. O resultado, cara, é que todo mundo abandonou o barco bolsonarista. Eduardo Bolsonaro falando sozinho,
as coisas realmente desandando. Eu vou trazer aqui uma reportagem feita pela Folha de São Paulo com o Eduardo Bolsonaro para você entender como que ele está fora de si. Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por negociar com os Estados Unidos. É um desrespeito comigo. Ou seja, para o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio tem que respeitar ele e desrespeitar o Brasil. O Brasil inteiro e o estado de São Paulo, que é o estado em que o Tarcísio é o governador. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirma que o governador de São Paulo errou ao tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos, dizendo isso daqui. Ele queria buscar uma alternativa lateral, é um desrespeito comigo. Mas eu não estou buscando convencimento da população. Eu estou buscando pressionar o Moraes. Então, assim, ele não está conseguindo nenhum e nem outro. Principalmente porque as pessoas não enxergam o Moraes tão importante a ponto de prejudicar o Brasil inteiro. Veja bem, a Lava Jato foi isso, tá? A Lava Jato foi isso. O que o próprio... A gente tem o Dallagnol, mas o que o próprio Moro fez em nome de tentar de todas as formas de conseguir prender o Lula foi a destruição do Brasil, né? Uma parte importante do nosso país, empresas importantíssimas do nosso país que empregavam milhares de pessoas. O prejuízo da Lava Jato foi descomunal. Agora, com o tarifaço, o prejuízo é gigantesco também. Então, o que está acontecendo? Pessoas como Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro eles estão acreditando que a galera da grana, os poderosos, vão aceitar perder bilhões de reais numa tentativa que não vai dar certo, ainda tem mais essa ainda, eles não vão conseguir, de tirar o Bolsonaro de uma condenação que vai acontecer. Então ninguém quer pagar um preço, falar, não, nós vamos falir, nós vamos perder bilhões para defender um sujeito que é indefensável a defesa dele, né? Ele vai ser preso. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Gostaria muito de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, faça a sua inscrição aqui no canal, dê essa moralzinha aqui pra gente, dê essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu tenho uma dica especial para você, que é a dica da renda extra, essa oportunidade de você trabalhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar só com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter essa renda extra, R$100 todo mês, R$300 todo mês, você tem um dinheirinho a mais. A gente coloca aqui, vou colocar aqui hoje, nos 2 vídeos de hoje, eu vou colocar aqui esse nosso amigo lá que comprou esse PS5, que eu quero ter, eu vou ter, eu vou realizar esse sonho, tá? Esse ano eu vou ter um PS5, eu vou ter. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. E aqui tá o Gustavo, né? O Gustavo conversando com o Matheus Ferreira, a conquista dele, né? O PS5. Parabéns aí pela conquista. Você, logicamente, se você não gostar de videogame, você pode comprar muitas outras coisas com esse dinheiro, que custa caro isso aqui, gente. Não sei quanto que tá aí na sua cidade, isso aqui é mais de R$3.000, em alguns lugares mais de R$4.000, é caro isso aqui. Você pode comprar muitas outras coisas com esse dinheiro. Entra no primeiro comentário fixado, eu explico tudo para você, como que você vai ter essa renda extra, tá bom? E para as pessoas que chegam no final dos vídeos, eu peço para que ajude para a gente continuar o nosso trabalho. A gente quer continuar o nosso trabalho. E para isso a gente pede para você nos ajudar. Então você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder. Se você não puder, ajuda quando você puder, tá? Não tem problema. Você não é obrigado, não é obrigada. Mas a gente precisa dessa ajuda porque a gente faz um trabalho voltado para você. Então se você puder nos ajudar, é muito importante. Agradeço muito, do mais fundo do meu coração, as pessoas que ajudam o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.